E o tema do dia de hoje, desse 29º dia, diz assim: Deus quer a salvação de todos. Salvação. Esse é o texto de referência desse tema de hoje, está em 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 3 ao 8. Se você estiver aí com a sua Bíblia, eu acredito que você esteja, o seu celular, o meio que você usa aí para poder estar lendo a palavra do Senhor, eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura dessa palavra, que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 8. Diz o seguinte: Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Essa parte é interessante, essa parte final. Que levantem as suas mãos santas, sem ira e sem discussões. Amém? Muito boa esta palavra. Agora eu quero, antes de entrar na ministração da palavra, estar orando com os irmãos, que você possa, nesse momento, fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, como você se sentir melhor, e nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor. Hoje ainda pela manhã, Senhor, ao despertar, ó Deus, a primeira coisa que eu falei com o Senhor: obrigado, meu Deus, porque o Senhor me deu mais uma vez o fôlego de vida, para continuar, Senhor, nesta caminhada ao qual me foi proposta, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela minha família, obrigado pelos meus filhos, Senhor. Eu sempre te agradeço, Senhor, em todos os momentos, Senhor, por aquilo que o Senhor já me concedeu. E agradeço também, Senhor, por esta igreja amada, Senhor da glória. Agradeço, Deus, pela vida do pastor Richard, ó Senhor, pela sua dedicação. Agradeço, Senhor, pela vida do Rafael, Deus, também pela sua dedicação, Senhor, em estar aqui, se esforçando e se empenhando, Deus, para que este culto, Deus, seja transmitido, Pai querido, Pai amado. Em todos esses dias, Senhor, ele esteve aqui, Senhor, oferecendo a Ti o seu tempo, Pai querido, Pai amado. Deus, eu agradeço por todas as vidas da Tua igreja, Senhor da glória. Por todos os irmãos, Senhor, que têm se empenhado, que mesmo à distância, em fazer a Tua obra, Pai, que não se desanimam, Senhor, que não olham para trás, mas que colocam o Teu nome em primeiro lugar, ó Deus. Por isso eu Te agradeço, Senhor, por cada família desta igreja, Deus. E eu quero Te pedir, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muitas vezes, Senhor, nós estamos conversando com pessoas, falando com pessoas, Deus, mas tem pessoas que estão passando por lutas, por necessidades, e não chega aos nossos ouvidos, ó Pai. Mas o Senhor sabe de todas essas vidas, ó Pai. Por isso, Deus, cuida, Senhor da glória. E se for preciso, Deus, toca em nós, ó Deus, para que nós possamos ir até onde essas pessoas têm as suas necessidades, com auxílio, com ajuda, com o que for preciso, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. E quando estava hoje ainda meditando no tema dessa noite, estava buscando alguma coisa sobre salvação, e fui ao dicionário procurar a respeito dessa palavra salvação, porque o tema de hoje diz que Deus quer a salvação de todos. Isso já desde os tempos remotos até hoje, Deus quer a salvação de todos nós. E salvação no dicionário diz que é um ato ou efeito de salvar, ou de remir. E no hebraico diz que é a facilidade, é a segurança, e no grego diz que é a cura, que é o bem-estar e é a redenção.
E eu, baseado nesse tema de salvação, e na empresa onde eu trabalho, eu fiz alguns cursos para estar auxiliando o pessoal dos bombeiros lá, e muitas vezes nós temos que entrar nessa questão de salvação, mas não é essa mesma salvação que Deus quer que eu e você tenhamos. Essa salvação que Deus quer para todos nós é muito além do que socorrer alguém. Socorrer sim, mas não dessa forma que Deus está querendo. E a mensagem de hoje é tempo de salvação. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo na sua vida, qual é a forma que você está vivendo na sua vida, mas eu sei que hoje é o tempo de salvação. Porque já de muito tempo nós ouvimos essa palavra de que os tempos estão se abreviando, e algumas profecias aí disseram que era 2012, 2010 passará, 2020 não passará, nós estamos aí em 2020. E nós não sabemos o tempo certo, porque a própria palavra do Senhor diz que nós não sabemos. Só Ele sabe. E nós estamos esperando por esse grande dia chegar. Mas enquanto não chega, o que é determinado a nós, o que é ordenado a nós, é que nós estejamos proclamando o Evangelho do Senhor em todo lugar, buscando a salvação de todos, assim como Deus diz nesse tema. Era a salvação de todos. E o texto de João, no capítulo 3, dos versículos 16 e 17, diz assim, que é o tema, seguindo o tema da minha mensagem. Diz assim o versículo 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não para julgar, mas para salvar a humanidade. Esse foi o compromisso que o nosso Senhor Jesus veio para fazer em favor das nossas vidas, salvar a humanidade. Nós olhamos a Bíblia, desde lá do Antigo Testamento, nós vemos vários personagens bíblicos que foram aí como salvadores da pátria, que foram usados dessa forma, para resgatar o povo do Egito, para libertá-los da escravidão, para conduzi-los pelo bom caminho. E desde esse tempo, o povo não mudou a sua postura em algumas coisas referentes a essa questão da salvação. O povo foi retirado lá do Egito, foi tirado debaixo da escravidão, foi levado para um lugar separado por Deus. E mesmo assim, as coisas do mundo foram mais importantes do que o que já havia feito por eles. E o primeiro item que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, diz assim: Deus, em sua plenitude e perfeição, em toda a sua criação, formou o homem, e o homem se corrompeu em seus próprios julgamentos, desde aquele tempo e até os dias de hoje. Desde aquele tempo. O homem, ele tem a sua tendência natural de desejar as coisas que não são boas. De desejar as coisas, de se pender mais para o lado das coisas que não são boas do que para o lado das coisas ruins. Em algumas vezes nós já dissemos e ouvimos dizer de várias pessoas também, você tentar converter uma pessoa leva um bom tempo, é difícil, é um caminho árduo. Mas para essa pessoa se perder, às vezes é muito rápido, é muito fácil, porque o ser humano ele é muito cheio de dificuldades. Qualquer coisa já o entristece, qualquer coisa já deixa ele emburrecido. E eu digo emburrecido porque é no sentido de ser burro mesmo. Porque você tem um caminho certo, você tem um caminho bom, você tem um caminho lógico para você seguir, e muitas vezes você quer ir pelo caminho mais difícil. Você quer rodear a terra, rodear a terra, rodear a terra, sendo que o negócio está ali do seu lado. A bênção está na sua frente. E muitas vezes ficamos dessa maneira, seguindo as coisas que são más, as coisas que não são boas, as coisas que não nos levam ao caminho da salvação. E quase sempre o caminho da salvação ele está tão perto de nós,
mas nós começamos a pegar atalhos, a buscar outras oportunidades para tentar viver de uma outra forma e nos afastamos cada vez mais da salvação. João, no capítulo 3, versículo 19, diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus veio ao mundo manifestar a salvação, veio anunciar coisas tremendas, veio para resgatar vidas, e mesmo assim, ele sofreu tudo o que sofreu, passou por tudo que tinha que passar. E eu tenho comigo que, se hoje o nosso Senhor Jesus estivesse aqui de volta, talvez muitos de nós, muitos que já conheceram a verdade, que já entendem a verdade, o caminho da luz, voltariam a fazer tudo aquilo que fizeram com Jesus, a maltratá-lo, a escarnecê-lo, porque a nossa tendência natural é essa, é de admirar mais as coisas más do que as coisas boas, é nos desviar do caminho da salvação. Mas a palavra que o Senhor quer para nossas vidas é que nós venhamos proclamar todos os dias a palavra da salvação. Em todos os lugares, por onde passarmos, a tempo, a fora de tempo, estarmos anunciando a palavra da salvação a toda criatura, em todos os cantos da terra, em todos os lugares, por onde passarmos. E muitas pessoas dizem: mas tem tal lugar lá que a palavra do Senhor ainda não chegou e a salvação ainda não chegou. Mas uma coisa eu sei, o Senhor está trabalhando para que todas essas coisas venham a acontecer no seu tempo. E todas as vidas sejam alcançadas. Mas enquanto isso não acontece, nós aqui temos que fazer a nossa parte de levar a palavra da salvação. Eu não sei se o seu vizinho da esquerda ou da direita já conhece ao Senhor. Já foi anunciado a ele a palavra da salvação. Talvez você tenha essa rica oportunidade de estar anunciando isso para ele, de estar falando do amor de Cristo, de estar falando do amor de Deus, de estar proclamando a palavra de salvação. Essa é a nossa missão, anunciar o plano maior de Deus, que é a salvação de todos, em todos os lugares. E eu fico refletindo algumas vezes que nós estamos em alguns lugares geralmente onde as pessoas não nos conhecem, e nós ouvimos tantas coisas, muitas vezes participamos até de algumas conversas que não são cabíveis para nós, mas muitas vezes não falamos da palavra da salvação. Não anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo. Não proclamamos a palavra da salvação nesses lugares. Por quê? Porque nos intimidamos, porque ficamos envergonhados. Muitas vezes nós dizemos que somos crentes dentro da igreja. Quando estamos junto com os irmãos da mesma fé. Mas quando estamos conversando com uma pessoa que não conhecemos, muitas vezes a conversa vai e volta e você não fala nenhuma vez que você é um cristão. Você não anuncia nenhuma vez a palavra da salvação para essas vidas. E quando eu digo você, não digo você exatamente só você, mas nós. E temos que ter esse compromisso, essa missão de anunciar o plano maior de Deus, que é a salvação de todos. No capítulo 16, versículo 15 e 16. Quero ler com os irmãos. Diz assim o versículo 15: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Nós temos aqui os nossos irmãos que estão aí numa missão de ir para um lugar distante, lá para a Turquia. Ainda houve alguns impedimentos aí por questão de toda essa situação que estamos vivendo. Mas eles já estão indo com uma missão: anunciar o evangelho da salvação, o evangelho de Jesus Cristo
alcançar vidas em lugares tão distantes. Abandonaram toda a sua vida aqui para estar se dedicando em anunciar a salvação àqueles que ainda não têm a salvação, que ainda não conhecem o plano de Deus, o plano de salvação de Deus. E eu e você, muitas vezes, estamos aqui, somos missionários neste lugar para anunciar o Evangelho de Jesus, o Evangelho da salvação, o Evangelho que transforma vidas, o Evangelho que tira pessoas do cativeiro, das prisões e faz uma nova vida. Essa é a salvação que Deus quer sobre as nossas vidas. Essa é a salvação que Deus quer que nós venhamos a anunciar. Assim como os discípulos que estiveram com Jesus em sua última aparição, depois de sua ressurreição, é nosso dever anunciar a palavra de salvação por onde passarmos. Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos e na sua última aparição, ele conversou com eles e falou sobre essa situação, para que eles fossem e anunciassem a palavra da salvação. E eu e você temos que fazer dessa mesma forma. Continuarmos esse trabalho que os discípulos fizeram lá atrás. Nós não podemos deixar isso parar. Nós não podemos deixar isso se esfriar. Nós temos a nossa obrigação de ser anunciadores da salvação. Marcos, no capítulo 16, versículo 19 e 20, diz assim: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Com sinais que se seguiram. E no final, esse seguiram tem um ponto. E logo depois desse ponto vem a palavra amém. Amém. Seguido de uma exclamação, amém, assim seja. E quando nós falamos isso que eu queria estar dizendo para os irmãos, quando você diz aí amém, aí na sua casa, onde você está agora, você está concordando, você está dizendo assim seja. Quando você está na igreja e o pastor diz amém e você diz amém, é porque você está realmente confirmando tudo aquilo que ele está dizendo. E quando você vai a um lugar, a um cartório, por exemplo, e você vai levar um documento para ser reconhecido, um documento para ser registrado, e lá no finalzinho vai aparecer lá uma palavrinha que diz assim, dou fé, e alguém assina ali dizendo que aquilo é verdade. E quando você diz amém, você também está dizendo assim seja. Você está dizendo assim seja, Senhor, eu vou ser o anunciador da salvação. Eu vou levar a palavra de salvação a todos os povos, os quantos eu puder. Você pode começar por a sua família. Talvez você diga que você é um pouco tímido e que você não consegue falar para pessoas ao seu redor, pessoas que você não conhece, mas você conhece o seu parente. Você conhece o seu primo, o seu sobrinho, você conhece a sua tia, o seu tio, o seu avô, a sua avó, e talvez eles ainda não conhecem a palavra da salvação, eles ainda não receberam a salvação. E você pode estar fazendo essa obra de anunciar essa palavra da salvação para essas vidas. E esse é um chamado de Deus para você. E esse último versículo que nós lemos se encerra com uma ordenança que é o amém. Palavra hebraica utilizada para confirmar uma declaração. Expressa uma confirmação definitiva, isto é, que assim seja. Entendendo que o que foi dito é digno de fé. Se você disse amém, então você tem agora esse compromisso, único e verdadeiro, de ser um anunciador da salvação. De levar a palavra de salvação a tantas quantas pessoas você alcançar. Para que seja cumprido essa palavra de Deus, que Ele quer que todos sejam salvos. Todos sejam salvos, todos. Todos da sua família, todos do seu convívio, todos do lugar onde você trabalha, todos do lugar onde você estuda, todos do lugar onde você frequenta, sejam salvos. Alcançados pela misericórdia de Deus. Serem alcançados pelo anúncio do Evangelho. Sejam batizados. Possam crer verdadeiramente na palavra de Deus. E viver a salvação de Deus em suas vidas. Coisa maravilhosa
é quando alguém diz para você, você é salvo, você, com toda a certeza do seu coração, com toda a inteireza do seu coração, você poder dizer, sim, eu sou salvo. Eu creio na palavra de Deus. Mas ser salvo só não basta, você tem que também levar essa salvação a muitas vidas quantas você puder. Levar essa salvação a tantas pessoas você puder na sua vida. No tempo que o Deus te permite aqui, até o grande dia chegar. Eu fico preocupado, porque eu falo, Senhor, quanto tempo ainda vai levar para que o grande dia venha chegar? Eu gostaria muito que fosse ainda no meu tempo. Mas se não for, eu tenho certeza no meu coração de que os que estão vindo depois de mim, com certeza, farão esse trabalho, continuarão fazendo essa obra maravilhosa de anunciar a salvação a todos. Porque Deus quer que todos sejam salvos. Amém? Esta é a palavra de Deus e eu vou repetir para você. Se você disser aí amém de onde você está, eu espero que sim. Eu acredito que você está fazendo aí um acordo, confirmando com Deus esta palavra e vai ser um anunciador da salvação que Deus quer que alcance todos os povos. Amém? Vamos orar agora encerrando a minha parte. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te agradeço, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, que foi aqui anunciada, Senhor, possa chegar ao coração, Senhor, desses meus irmãos que estão aqui nos assistindo, Senhor. E se houver, Deus, alguém que está nos assistindo, Senhor, que ainda não conhece, Senhor, o teu nome, a tua palavra, que não foi alcançado ainda pela salvação, Senhor. Que hoje, Deus, esta palavra, Senhor, possa ir de encontro a esta vida, Pai. Possa tocar, Senhor, no mais profundo do seu coração, da sua alma, Deus. E fazê-lo ser uma nova criatura, Senhor. E viver esse tempo de salvação. Quantas vidas, Senhor, eu sei, ó Pai, que já foram alcançadas, Senhor, por um instrumento como esse, Deus, de transmissão, Senhor, online, Deus. Que ouviram uma mensagem e tiveram, Senhor, mudanças nas suas vidas, Senhor da glória. Alcança essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Essas que estão, Senhor, assistindo até, Senhor, mas que antes, Senhor, de iniciar essa transmissão, Senhor, estavam tramando contra a sua própria vida. Estavam achando que não tinha mais salvação para si mesmo, ó Deus. Mas hoje o Senhor diz para ti, há salvação sobre a tua vida. Há salvação. Não se desespere. Creia na palavra de Deus, porque ela é justa, ela é fiel. E ela vai fazer transformações na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Talvez você esteja aí do outro lado. E neste momento, dentro da sua casa, você está aí clamando. Porque as coisas estão complicadas. Não deixe de acreditar na palavra de salvação. Não deixe de acreditar neste grande amor de Deus. Jesus veio ao mundo com o propósito de anunciar o evangelho da salvação. E nós temos que confiar cada dia mais e valorizar todo o trabalho de Jesus e seguir aquilo que ele disse, que obras ainda maiores do que a que ele fez nós faríamos nessa terra. E vamos continuar assim, desejando cada dia mais viver essa grande obra. Anunciadores do evangelho, anunciadores da salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite para todos vocês. Que Deus o abençoe. Muito obrigado a todos.